Salve terceirão! Tudo bem com vocês? Professor Leandro falando aqui. Conforme combinado pelo grupo, durante esse período aí, essa crise aí causada pelo Covid-19, eu tentarei fazer com que vocês não sejam lesados, né, em perder conteúdo, perder tempo, né, até mesmo para quando chegar o... Não sabemos quanto tempo vai durar essa crise, né? Então, quando retornarmos, espero que seja logo, a gente não tenha perdido tanto conteúdo assim, né? Que o prejuízo seja mínimo, afinal de contas, vocês estão no terceiro ano do ensino médio. Embora vocês falem assim, não vou fazer vestibular esse ano, tal, pelo menos a parte da escola nós vamos fazer, né? Então, não gostaríamos que vocês fossem prejudicados, afinal de contas, há um investimento em vocês nisso e a escola tem que dar a contrapartida que é aula, beleza? Só que eu vou tentar ser mais light aqui. Vocês não precisam. Não vou fazer lives, beleza? Vocês vão assistir no horário que vocês acharem mais conveniente. Essa parte já sei, pula. Né? Então tem as vantagens da aula à distância. Eu não vou estar vendo, né? Enfim. Aí vai de cada um, como se cada um vocês já são adultos. Cada um sabe onde aperta o calo. Beleza, galera? Uma coisa importante também é que nós, nessa situação toda aí, nessa crise, eu não estou aqui apenas como professor de vocês de física. Eu estou aqui como um ser humano, pode ser um colega, um amigo, sei lá, como vocês queiram encarar. Se vocês quiserem falar sobre qualquer assunto, tem meu WhatsApp pessoal, quer tirar dúvida de física, manda um recado, às vezes eu não atendo na hora, mas eu tento responder o mais rápido possível. Tranquilo? Tô com dúvida, sei lá, em matemática, quer conversar sobre o assunto, a gente está à disposição. Né? Porque nós somos muito mais do que aqui dentro da sala de aula. Nessa situação todos nós somos seres humanos, tá, gente? Tem que ter uma carga psicológica fortíssima. Essa restrição de liberdade, restrição de atividades, eu também estou deixando de fazer um monte de coisa. Fiquei aqui basicamente o dia todo dentro de casa, fazendo aulas, porque tem as outras salas também. A ideia minha é que essa semana seja a única vez que eu vou soltar a aula. Talvez eu tenha que dividir essa aula em duas, para não ficar um conteúdo muito extenso. Se eu perceber que vai passar de meia hora, esse vídeo vai ter mais ou menos 35 minutos, que é 5 minutos de bate-papo inicial e 30 minutos de física pura. Né, para não ficar um vídeo muito comprido, para não ter dificuldades técnicas na hora de passar para o YouTube, nem para que seja um vídeo muito maçante. Eu vou tentar ser o mais homeopático possível, mais light possível. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês estejam se cuidando e vamos começar a física. Qual que é o assunto que nós vamos falar hoje? Tá? Vamos falar sobre conceitos fundamentais da ondulatória. Mas o que nós estudamos antes dessa aula de hoje? Nós estudamos movimentos periódicos, movimentos oscilatórios, ok? Conceito de oscilações, movimento harmônico simples, que é um caso especial de movimento oscilatório. Nós dividimos em duas partes. Estudamos primeiro o pêndulo simples e depois nós estudamos o sistema massa-mola. Embora na apostila esteja o contrário, eu preferi, por questões didáticas, inverter até mesmo a questão da nossa avaliação e tudo mais. Então eu fiz a inversão. Agora nós vamos... Essa parte de oscilações é super importante daqui a uns 2 ou 3 assuntos. Vai ser super importante na hora que nós vamos estudar a equação de onda. Né, que as ondas têm algumas características particulares de oscilação e vocês vão entender por que vocês estudaram oscilação para poder depois vocês estudar sobre ondas. Mas antes a gente vai pegar os conceitos fundamentais. Não, hoje vai ser uma aula mais falada, não vai ser uma aula menos matemática, vamos dizer assim, mas vocês entenderem alguns conceitos. São poucas equações, essas equações não têm uma matemática tão complicada, então vai ser uma aula mais light, vamos dizer assim. Ela vai ser extensa, talvez, se dividir duas aulas, mas vai ser uma aula mais light. Tudo bem? Deixa eu dar uma reduzida aqui nesse quadro aqui. Reduzir essa minha cara feia aqui que está enchendo sua tela do seu PC, do seu notebook, do seu celular, enfim. Vou dar uma reduzida aqui. Vou capturar a tela. E vamos para a nossa lousa. Tá? Primeiro, gente, o que a ondulatória estuda? A ondulatória, como o nome sugere, estuda das ondas. Mas antes da gente saber o que é uma onda, nós temos que saber o que é um pulso de onda. Pulso de onda. O pulso de onda, gente, é uma perturbação isolada.
Por exemplo, eu balanço uma corda. Eu estou aqui, vamos supor. Estou na ponta de uma corda e produzo e sacudo a corda. E uma onda e um pulso de onda se propaga. É a perturbação na corda que vai andando, né? E vai caminhando ao longo dessa corda. Então, uma única perturbação isolada é chamada de pulso de onda. Só que quando eu começo a sacudir de forma periódica, ela começa a formar uma sequência de pulsos de onda. Por exemplo, a cada 3. Vou dar um exemplo. A cada 3 segundos eu dou uma sacudida na corda. Então, a cada 3 segundos eu produzo um pulso de onda. Essa sequência de pulsos de onda que são produzidos de forma periódica, aí sim é chamado de onda. Então não confunda. Pulso de onda é uma perturbação isolada. Onda é uma sequência de pulsos de onda que são produzidos periodicamente. Tranquilo? Onde a gente encontra as ondas no nosso dia a dia? Rapaziada, vocês estão me enxergando por conta de uma onda eletromagnética, por conta da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Você tem os raios ultravioleta do sol. Né? Vocês têm o seu celular. O seu celular ele só funciona por conta de ondas eletromagnéticas. Eu estou falando com vocês por conta do Wi-Fi da minha casa. É uma onda eletromagnética também. Vocês estão me ouvindo por conta de uma onda mecânica, que é o som. Vou explicar tudo isso daqui a pouco. Então as ondas nos cercam no nosso dia a dia. O seu aparelho micro-ondas. Tudo bem? Ah, você se machucou, vai precisar usar o raio-x no hospital. Então as ondas elas nos cercam todo santo dia, toda hora. Nós vamos viver assim, a nossa vida ela está cercada por ondas. A onda do mar é um outro exemplo. Né? Então nós temos diversas situações que envolvem ondas. Então é de suma importância, não somente para a física, mas para a nossa vida também. Tudo bem? Dando sequência aqui. Então, pessoal, pulso de onda, uma perturbação apenas. Ondas, uma sequência de perturbações periódicas, tá? Então a onda, se eu já estou me antecipando, então possui um período. Período, que vocês já estudaram lá quando eu comecei a falar sobre movimentos periódicos, tá? Eu chego lá para revisar daqui a pouco. Ou talvez na segunda parte da aula, na segunda meia hora, possivelmente, de aula. Beleza? Pessoal, por que a onda é importante? Porque onda, pessoal, onda, conceito importante, hein, gente? Guardem isso que eu vou falar. Onda, ela transporta, é uma lousa brasileira, né, verde e amarelo. Onda transporta apenas e somente energia. Não. Deixa eu ver se ainda saiu esquisito aqui. Não matéria. O que significa isso que eu acabei de explicar? Isso é super importante, rapaziada. Isso é de suma importância. Onda transmite energia, não matéria. Por exemplo, bem, nós vivemos em Ubatuba, né, que é dita capital do surf. Situação corriqueira de praia. Tirando a parte da arrebentação, considera um surfista, não sei quem da sala pega onda, um surfista esperando uma onda, fora da zona de arrebentação da praia. Aí, de repente, uma onda se forma. E o surfista, ou vocês, quem pega a onda no caso, ele analisa e fala assim, ó, não dá para pegar essa onda tá pequena, não tem condição. E deixa a onda passar. O que acontece? A onda, ela passa por você, você apenas sobe e desce, sem sair do lugar. Se você não rema para pegar a onda passa por você e você vai ficar no mesmo lugar. Aí você vai falar assim, ah, professor, mas e no caso da arrebentação? Ele transporta o surfista, mas no caso da arrebentação, tá? Envolve conceitos, tá? Ele transporta por quê? Porque está na zona de arrebentação, porque é uma colisão
da onda com o surfista. Por isso que eles conseguem se mover. É um outro caso. Agora, se o surfista estiver numa zona onde, fora da arrebentação, a onda vai passar pelo surfista, o surfista vai permanecer no mesmo lugar. Tudo bem? Então, por isso que ele não transporta matéria, senão o que acontecia? A onda passava pelo surfista, o surfista ia junto com a onda. Não é o caso que acontece. Tudo bem? Como assim transporta energia? Eu vou dar um exemplo aqui. O Sol, nossa fonte de energia do universo, do planeta Terra, enfim. Além de luz, transporta também calor. Calor é uma forma de energia. Né? Então, além de energia luminosa, você tem energia térmica. Então, a onda ela transporta energia. Tudo bem? É um exemplo. Se porventura a onda fosse capaz de transportar matéria, poderia se inventar o teletransporte, por exemplo. Por enquanto é uma realidade meio fora. Não é uma realidade nossa por enquanto. Então, por enquanto, a definição de onda é uma perturbação, uma sequência de perturbações periódicas que transportam apenas energia, não transportam matéria. Beleza? Depois nós temos a classificação das ondas, os tipos de onda. Deixa eu mudar a cor. Classificação. Classificação de ondas. Bem, a classificação das ondas, elas podem ser divididas em 3 tipos, tá? Eles podem ser classificados quanto à natureza das ondas, quanto à propagação e a direção de oscilação. Então nós temos essas 3 classificações. Quanto à natureza das ondas, as ondas elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Eu tenho que prestar atenção no tempo, senão o vídeo vai ficar longo. Eletromagnéticas. Qual que é a diferença de um para o outro? Pessoal, ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, ar, água, terra, uma corda. Por exemplo, uma onda mecânica, o som. O som é uma onda mecânica. Eu preciso de um meio, que no caso seria o ar, né? Por exemplo, o som que eu estou emitindo aqui através da minha fala está chegando no microfone, ele se propaga pelo ar, o microfone capta e chega no computador de vocês. Precisa de um meio para se propagar. Outro exemplo, você está na praia, aí uma onda vem se aproximando. Uma onda vem se aproximando. Uma lancha vem se aproximando de você. E você, no ato que a lancha passa perto de você, você mergulha. Você percebe que o som que você escuta fora da água é diferente do som que você escuta dentro da água, com a cabeça dentro da água. Parece que o som é mais alto, parece que o som é mais intenso. Por quê? Porque a velocidade do som na água é diferente da velocidade do som no ar. Né? Muda o meio, muda as características do som. Muda a velocidade do som, por exemplo, na água. Daqui a pouco eu falo sobre isso, que existe diferença da velocidade do som no líquido, no ar e em sólidos. Existe uma diferença, que é a velocidade do som. Eu vou escrever aqui em cima. Ó. Velocidade do som nos gases
ela é menor do que a velocidade do som em líquidos, que é menor do que a velocidade do som em sólidos. Existe um ramo da ondulatória chamado acústica, que é o estudo do som. Se eu só vou estudar sobre som, eu vou voltar lá daqui a algum tempo, né? Se a gente tivesse situação normal de aula, seria daqui a umas 4, 5 aulas. Então existe uma parte do ondulatório que fala somente sobre o som, que é a acústica. Para resumir, o som ele somente é propagável em meios. Por exemplo, quando você vê um filme de ficção científica, esse daí é clássico, né, da física. Tá lá, duas naves, uma batalha interestelar, duas naves lá, uma dando tiro na outra. Aí uma nave acerta a outra e a nave atingida explode. Aí faz o som da explosão, boom, né? O som não se propaga no vácuo. O vácuo é ausência de matéria, não existe meio no espaço. Então, aquela situação é um erro conceitual de física. A nave explodiria, mas não haveria a emissão de sons. Por quê? Porque é no espaço. O espaço é vácuo, não existe meio. O som não se propaga no vácuo. Por quê? Porque o som é uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. Tudo bem? Ao contrário das ondas mecânicas, nós temos as ondas eletromagnéticas. Essas ondas não precisam de um meio para se propagar. Exemplo, a luz. Né? A luz, a luz solar, por exemplo, ela sai do Sol, ela percorre todo o espaço, né? Toda a distância entre o Sol e a Terra, no meio do vácuo, não tem matéria, não tem nada entre o Sol e a Terra, e ela chega aqui. Aí recebemos todos os benefícios do Sol. Calor e luz, por exemplo. Beleza? Então, as ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam de um meio para se propagar. Então, ou seja, elas podem se propagar no vácuo. Quanto à propagação da onda, ela pode se propagar em uma dimensão, que são as ondas unidimensionais. Ela se propaga apenas em um eixo. Por exemplo, eu tenho uma corda e eu produzo uma onda. E ela se propaga apenas naquele eixo. Por exemplo, o eixo X, que está na horizontal. Então ela se propaga apenas no eixo. Deixa eu desfazer aqui, que não saiu o negócio X. Ela se propaga apenas em uma única dimensão. Então é uma onda dimensional, unidimensional. Por exemplo, uma onda em uma corda. Ela vai se propagar apenas no eixo X, no exemplo que eu acabei de dar. Nós temos, quando ela se propaga em duas dimensões. É que eu estou me dando mal com a caneta. Estou tentando me entender aqui. Pessoal, aqui é sem cortes, tá, gente? Eu não tenho nem tempo para ficar editando aqui. Nós temos ondas bidimensionais. Ondas bidimensionais. Onda que se propaga em duas dimensões. Exemplo. Você está na beira de um rio, de um lago. A água está lá tranquilona, plana. Você na beira do lago, o que você faz normalmente? Você joga uma pedra no lago. A pedra atinge a superfície da água. Quando a pedra atinge a superfície da água, ela faz esse efeito aqui. Como se fosse círculos, né? A pedra atinge a água e faz ondas circulares. Então, ele está se propagando em duas direções. Está se propagando na vertical, que seria o eixo Y, e na horizontal, que seria o eixo X. Então, está se propagando em duas dimensões. Então, são chamadas de ondas bidimensionais. E, para finalizar quanto à propagação, nós temos as ondas tridimensionais. Que propagam em três dimensões. Exemplo. O som. O próprio som é uma onda tridimensional. Por quê?
Se eu, de repente, eu virar de costas, é que eu acho que eu tenho o microfone, mas vamos supor que eu estivesse sem o microfone e eu pegasse o áudio do notebook. O som, ele se propaga para frente, para os lados e para trás. Então vocês, mesmo sem o microfone, porque no caso aqui eu estou usando para evitar o eco da sala, porque eu tentei fazer no segundo ano sem o microfone e não ficou legal, eu tive que fazer o vídeo de novo, porque ficou muito o efeito do eco, que é um efeito do som, que a gente vai estudar mais pra frente. Mas se eu tivesse sem o microfone, vocês iriam conseguir me escutar, porque o som ele vai percorrer, ele sai das minhas cordas vocais, né, todo o sistema que me permite falar do meu corpo, e chega no microfone aqui normal e vocês me escutam. Então ele se propaga em 3 dimensões, que aqui seria uma esfera, né? Uma esfera que é uma figura tridimensional, em 3 dimensões, eixo X, Y e Z. Que o eixo Z, ele é X na vertical, X na horizontal, Y na vertical e Z seria a profundidade, seria na direção da tela de vocês. Então, o som ele é uma onda tridimensional. Tranquilo? E tem quanto à oscilação da onda. Como assim oscilação? Você tem duas situações. Eu tenho uma tela salva aqui, que são ondas longitudinais e ondas transversais. Então, vou pegar a tela que eu salvei aqui para poder explicar a diferença entre um e outra. Bem, eu peguei uma simulação aqui do GeoGebra, que é um programa que eu uso bastante, não somente na matemática, mas para física. E eu tenho aqui um simulador para ondas transversais e ondas longitudinais. O caso daqui de cima, eu vou assinalar aqui. Tá aqui. O caso aqui de cima, que eu vou assinalar com essa seta preta aqui, ó. O caso de cima, essa onda verde, é uma onda longitudinal. Por que uma onda longitudinal? Vamos supor que seja uma mola aqui. Essa aqui é uma mola. E eu puxo ela para trás e solto ela. Ela começa a vibrar. A onda, ela vibra para frente e para trás. E essas regiões aqui, elas vão andando para frente. Então, a direção de propagação, que é o que é a onda andando, é a mesma que a direção de vibração. Então, os dois possuem a mesma direção. Estão ambos na horizontal. Lembra? Direção. Horizontal, vertical. Sentido. Direita, esquerda, para cima ou para baixo. Tem diferença. Então, no caso da onda longitudinal, ela vibra na mesma direção que se propaga. Nesse caso aqui, seria na horizontal. Tudo bem? Vocês notem que a onda longitudinal, elas têm regiões que estão bem juntinhas aqui. Uma região que está bem juntinha e uma região já mais espaçada aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra região aqui. Aqui é uma região mais espaçada. No caso da região mais juntinha, é uma região que a gente chama de região de compressão. Compressão. Está comprimido, né? Está apertado. Nessa mola aí tem uma região que as espiras estão bem juntinhas. Né? E tem regiões onde estão mais distantes, que seria a região de expansão. Expansão. Então não esqueça, a onda longitudinal, direção de propagação e direção de vibração, de oscilação, são as mesmas. Elas andam e vibram na mesma direção, no caso seria horizontal. No caso das ondas transversais,
que é o caso aqui de baixo, essa onda azul aqui, ela possui a direção de propagação. É como se eu pegasse uma onda e uma ponta de uma corda e vibrasse ela. E de forma ininterrupta e periódica. Então, a cada, sei lá, 2 segundos sai uma onda desta aqui. Perfeito? Então, se eu estou aqui, nessa ponta de corda aqui, por exemplo, e eu produzo a onda de forma ininterrupta e periódica, a onda ela vai andar. Peraí que tá bem ruim aqui. Ela vai andar para frente. Nossa, que reta torta, hein? Aqui é tudo ao vivo, gente. Se houver erro, vocês vão enxergar aqui, que eu não vou editar, não. Então ela se propaga para frente, que é a propagação aqui, que eu abreviei, só que ela oscila de cima para baixo, de cima para baixo. Então ela vibra, né, na direção vertical. Então a minha direção de oscilação, de vibração, é na vertical. Então uma está transversal à outra, que é a direção de oscilação ou de vibração, oscilação. Perfeito? Então, quando a direção de oscilação for transversal, perpendicular à direção de propagação, que a onda vai andar na horizontal, então são chamadas de ondas transversais. Está até escrito aqui, inclusive está escrito, né, uma legenda aqui. Tranquilidade, gente? Então, até agora, então vocês não podem esquecer que as ondas, caiu a caneta aqui, as ondas elas são classificadas em quanto à natureza, quanto à propagação, quanto à vibração, beleza? Quanto à oscilação. Então, são classificadas nessas três, tem essas três classificações, vamos dizer assim. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Estou com 28 minutos de vídeo. Nós temos, pessoal, os elementos de ondas. No caso das ondas longitudinais, que é essa onda verde, eu expliquei já que vocês têm as regiões de compressão e de expansão. Nas ondas transversais, nós temos as seguintes características. A região mais alta de uma onda, seria essa aqui em cima, eu estou fazendo um ponto preto aqui. O ponto mais alto é chamada de crista. Existe uma expressão que todo mundo fala que quando alguém está com moral, está na crista da onda. Significa que está por cima da onda. É a região mais alta de uma onda. A região mais baixa, vamos dizer assim, a região mais baixa é chamada de vale. Região mais alta, crista. Região mais baixa, vale. Vocês percebem que a onda ela tem uma região, né? Ela está balançando em torno de um eixo de simetria aqui, que seria o nosso ponto de equilíbrio. Lembra que eu falei lá nas aulas anteriores de movimento harmônico simples? No caso, quando eu falei de sistema massa-mola e pêndulo simples? E no caso da onda transversal, tem uma região de equilíbrio aqui, que é essa linha pontilhada aqui. Então, todos os pontos da corda, eles vibram em torno dessa região de equilíbrio. A distância entre o centro, essa região de equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, essa linha de equilíbrio, até o vale ou até a crista, no caso das ondas transversais, é chamada, está até escrito aqui, ó, tem uma setinha aqui que é chamada de amplitude. Amplitude, tá em espanhol, tá, gente? Tem um E aqui no final aqui. Amplitude, tá? Amplitude, né? Que é em espanhol, significa amplitude, que é a distância
da crista da onda até o seu eixo de simetria, no caso da onda transversal. No caso da onda longitudinal, eu vou ir para o GeoGebra, que eu tenho que mostrar uma coisinha para vocês. Tem um simulador. Isso, está aqui. No caso das ondas longitudinais, que é essa onda verde, eu tenho dois controles aqui, que é amplitude e frequência. Quando eu mexo na amplitude aqui, a amplitude é uma onda longitudinal, que é essa onda verde, quando a amplitude é muito alta, significa que a região de compressão ela fica cada vez mais junta. É como se eu tivesse mais espiras nessa região comprimida. E a região de expansão, ela fica maior também. Então, significa que no caso eu vou voltar aqui da minha tela capturada, que a região de compressão e a região de expansão, quando eu aumento a amplitude, significa que eu tenho mais espiras desta mola. Tudo bem? Então eu pego como explicar para vocês? Eu vou ter uma compressão maior e vou ter uma expansão maior quando eu aumento a amplitude de uma onda longitudinal. Enquanto numa onda transversal, eu simplesmente aumento, entre aspas, a altura da onda em relação a essa linha de simetria. Belezinha? Gente, tá faltando somente mais um elemento, que é um dos mais importantes, que é chamado, eu vou escrever na lousa, que acho mais fácil. Tem que apagar tudo aqui. Tem um elemento também que é super importante, que nós vamos estudar, da onda, que é chamado de comprimento de onda, que é simbolizado pela letra grega lambda. Lambda. E uma coisa que eu esqueci de falar, que a amplitude de uma onda, que eu já falei acabei de falar, ela é simbolizada pela letra A. Tanto na onda longitudinal quanto na transversal. Comprimento de onda, galera. Eu vou voltar lá para nossa tela capturada. Comprimento de onda. Comprimento de onda, seja ela de uma onda longitudinal ou transversal, é a distância entre duas cristas ou de dois vales, no caso de uma onda transversal. Então eu vou mudar a cor aqui, vou colocar de vermelho. Vou apagar primeiro aqui rapidinho. Deixa eu ver se dá tempo de apagar tudo aqui. Apagar toda a tinta. Apaguei. Maravilha. Estou fazendo em vermelho aqui, gente. Olha aí embaixo aqui na onda transversal. Quando eu pego distância entre duas cristas ou de dois vales, regiões que se repetem, vamos dizer assim, eu tenho um comprimento de onda. Na segunda parte dessa aula, eu vou explicar por que esse comprimento de onda é tão importante. E no caso da onda longitudinal, quando eu pego duas regiões de compressão. Duas regiões de compressão, eu tenho um comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é onde, entre aspas, a onda se repete. Nós vamos ver na aula seguinte por que é tão importante você saber o comprimento de uma onda. Perfeito?
Galera, atingiu 35 minutos de vídeo. Tudo bem que os 5 primeiros minutos foram mais motivacionais do que de física. Peço desculpas aí por qualquer erro. Eu ainda estou me familiarizando com essa nova modalidade de aula. Prometo melhorar. Vou me dedicar para melhorar. Obrigado pela atenção de vocês. Até amanhã eu devo soltar a segunda parte, que a segunda parte não vai ser tão longa assim. Vocês perceberam que foi mais falado do que calculado. E a gente se vê. Obrigado. Até mais. Nos vemos amanhã. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.